Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, eh, dando início ao que seria aí uma sequência não planejada de vídeos, o segundo e último, eh, sobre essa questão da integração do aplicativo Flutter com scripts Python. Então, no último vídeo, a gente viu como fazer essa integração, mas agora eu gostaria de trazer para vocês um alguns cuidados, né, alguns detalhes importantes, ou talvez um detalhe importante, enfim, que é justamente o seguinte: se a gente vier aqui no nosso na nossa classe, no método de extração e adicionar aqui um breakpoint, vou dar aqui de novo a aplicação, ó, onde que o nosso vou botar aqui embaixo, onde que esses scripts estão sendo extraídos? Nesse caminho aqui, tá vendo? Support directory, aqui, scripts path. Se a gente copiar esse cara aqui e criar abrir aqui open, a gente abrir esse caminho, mas tem que estar entre aspas aqui por conta do espaço, tem ali no meio. O resultado que a gente vai ver aqui, né, é justamente na pasta de suporte da nossa aplicação, uma pasta chamada scripts, conforme a gente definiu aqui. Cadê? Ó, a gente criou uma pasta chamada scripts e dentro dela foi feita a extração de todo o conteúdo do arquivo .zip. Então até aqui, né, nada de novo em relação ao que a gente fez no vídeo anterior. Mas qual é o problema? Como vocês podem perceber, a gente tem aqui o nosso script.py, que pode ser facilmente acessado e editado. Ou seja, se o usuário ou alguém mal intencionado quiser acessar esse script, fazer alguma operação, essa pessoa vai conseguir. E o que a gente poderia fazer para tentar proteger a nossa aplicação desse tipo de cenário? O que a gente pode fazer é gerar executáveis. Ao invés de trabalhar com a execução de scripts, a gente trabalhar de fato com arquivos executáveis. E aí, como que vai funcionar isso? Né? Existe um pacote do Python que a gente pode instalar, pip install, chamado PyInstaller. Já instalei ele aqui. E esse pacote faz exatamente isso. Ele transforma um script .py em um arquivo executável. Então, olha só, como que a gente usa esse cara? Antes da gente começar, eu vou só renomear aqui o meu script, o counter.py para increment.py. Primeiro que ele vai ficar mais de acordo com o que a gente está fazendo aqui, né? Além disso, lá no nosso Dart, né, no nosso aplicativo Flutter, a gente tem que alterar aqui o script name, né, na hora da execução, de counter para increment. Não vai funcionar agora, tá? Porque a gente ainda não atualizou o arquivo .zip, mas é só para a gente não esquecer de fazer isso depois. Vou deixar esses caras aqui por enquanto. Então a gente tem aqui, né, o nosso increment.py. Como que a gente usa o PyInstaller? É bem simples. É só executar aqui, ó, o PyInstaller, passando o script. O resultado disso vai ser a criação
de 2 pastas, a build e a dist. A pasta build, ele é meio que um conteúdo, né, são arquivos de suporte para o processo de criação. O que a gente está interessado é o que está aqui na pasta dist, que é agora dentro dela foi adicionada uma pasta chamada increment. Dentro da pasta increment a gente tem aqui, ó, uma pasta chamada internal e um executável chamado increment. O conteúdo dessa pasta internal nada mais é do que todos os arquivos que o nosso executável precisa para funcionar. E para a gente testar esse cara, então lá na raiz do nosso projeto, a gente navega para a pasta dist /increment, e para executar esse arquivo é só fazer assim, ó, ponto barra increment, passando o número que a gente quer incrementar. Reparem o seguinte, na hora que a gente der o enter aqui, vai ter um delayzinho, ó. Repare que não foi quase instantâneo. Isso vai acontecer da primeira vez porque meio que alguns arquivos eles são descompactados, mas a partir da segunda execução ele já passa a ser praticamente instantâneo. Então lembre-se disso, na primeira vez que um script for executado vai ter esse pequeno delay. Bruno, então ele gerou uma pasta com esse monte de arquivos aqui. Tem como eu trabalhar com um arquivo único? Tem. A gente pode fazer o seguinte, ó. Na hora de... Deixa eu voltar aqui para a raiz. Na hora de executar o PyInstaller, increment.py, a gente pode passar aqui uma flag --onefile. O que isso vai fazer? Confirmar aqui a exclusão de tudo. Ó. Ao invés de ter aquela estrutura, a gente vai ter um único arquivo executável. E aí, para a gente utilizar esse cara, para a gente fazer o teste mais uma vez, se ele dist, só que agora não tem a pasta increment, ponto barra increment, passando aqui o número que a gente quiser incrementar. Reparem no delay. Então, mais uma vez, a gente vai ter, né, essa questão do delay, mas detalhe, repare que esse delay, ele acontece agora toda vez, né? A cada execução eu tenho aquele delayzinho. Por quê? Porque esse OneFile não é que aquele conteúdo da pasta interna que a gente viu agora há pouco não existe, ele não sumiu. Ele foi totalmente compactado, ele é parte desse arquivo executável. E toda vez que a gente chamar esse executável, todo aquele conteúdo precisa ser extraído antes da execução. Ou seja, conforme a gente precisa adicionar novas dependências no nosso script, dependências externas, o número de arquivos a ser descompactado vai ser maior, o tamanho final do arquivo vai ser maior, o tempo de execução vai ser maior. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui a gente vai ter um segundo problema. Vamos supor que eu tenha 2 scripts utilizando, por exemplo, o pandas. Se eu gerar um arquivo para cada script, eu vou ter todo o conteúdo do pacote pandas meio que duplicado, um em cada arquivo. Isso se aplica também se a gente não estiver utilizando a flag OneFile, tá? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Eu vou criar um segundo script. Opa! Vou criar um segundo script aqui dentro, que eu vou chamar de decrement.py. Ele vai ser basicamente igual ao increment. Só que aqui, né, o nome do método vai ser decrement e o retorno vai ser o valor o valor passado menos 1. Só isso. E agora a gente vai, né, deixa eu deletar aqui esse executável da pasta dist. E agora a gente vai
executar mais uma vez o PyInstaller, increment.py. Opa, tem que voltar o nível aqui. Isso. PyInstaller, increment.py. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o decrement.py. Olha só o que aconteceu. Dentro da pasta dist, a gente tem duas pastas, increment e decrement, uma para cada script. E cada pasta tem a sua própria pasta internal, com todas as dependências que esse script precisa para ser rodado. Então, de novo, estou utilizando, sei lá, um Pandas, um NumPy ou qualquer outra biblioteca, a mesma biblioteca nos dois scripts. O que vai acontecer? O código dessas bibliotecas, desses pacotes, vai estar duplicado uma vez a cada pasta internal. Então, como que a gente faz para criar uma única pasta com uma única pasta internal e essa pasta internal contendo todas as dependências para todos os scripts, para todos os executáveis, no caso? Bom, repararam que quando a gente quando a gente executou aqui o arquivo, foram gerados esses dois arquivinhos aqui, ó, increment.spec e decrement.spec. O que é esse arquivo .spec? Ele traz um conjunto de instruções, como se fosse uma receita para o PyInstaller. Então, agora que a gente executa PyInstaller, o arquivo .py, primeiro ele gera automaticamente essa receitinha e depois ele executa, ele trabalha em cima do conteúdo dessa receita. E aí, para cada script, existe um arquivo desse. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo arquivo .spec combinando essas receitas e o resultado vocês vão ver qual vai ser. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo. Não é aqui que eu quero aqui dentro. Então, vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de build.spec, que vocês quiserem. E olha só, eu vou vir aqui no increment, vou copiar todo ele, increment.spec, vou colar aqui dentro de build.spec. E agora eu vou analisar aqui rapidamente com vocês o conteúdo desse arquivo. São 4 classes: Analysis, PyZ, exe e collect. Não vou detalhar tanto assim, mas tem na documentação. Então, aqui na classe Analysis, vai ser feita uma análise de tudo o que esse script precisa para funcionar, no caso, o increment.py, né? Aqui a gente não precisa alterar nada, tá? Como vocês viram, isso é gerado automaticamente a partir do próprio increment.py. E aí ele gera uma instância da classe PyZ a partir da classe ali, da variável da classe, da instância da classe análise. A partir daqui ele especifica como vai ser o executável e, por fim, ele vai gerar aqui uma instância da classe collect, que vai ter ali, né, ó, vai ser gerado esse executável, tem que carregar esses binários, esses dados externos, esses arquivos externos, etc. Tá? E vai existir essa mesma instrução aqui para a classe decrement. Ah, Bruno, eu preciso gerar toda vez esses executáveis para gerar o arquivo .spec, para eu poder fazer essa dinâmica do Ctrl+C, Ctrl+V e tal? Não, olha só.
É porque aqui a gente fez tudo do início, do zero, né, mas vocês podem simplesmente, depois de terminado o script, eu vou deletar aqui, ó, decrement.spec, tá, jogar ele fora. Ó, terminei de fazer o decrement.py, terminei o meu script. O que que eu faço em seguida? Py i traço make spec, e aí a gente passa aqui o script que a gente quer que tenha o seu arquivo .spec gerado. Ó. Então ele fez aqui o decrement.spec pra gente, que é exatamente igual ao arquivo que a gente deletou. Mas ele faz isso de forma automática. O que que a gente vai fazer agora? Tirando essa primeira linha aqui, vou pegar aqui, ó, todo o conteúdo desse arquivo, menos o collect, vou deixar o collect de fora, e vou trazer esse conteúdo lá para o nosso build.spec. Então, antes do collect do build.spec, vou dar uma linha nova e vou colar esse conteúdo aqui. E a gente vai fazer exatamente esse mesmo processo para todos os nossos scripts. Então, se eu tenho 3 scripts, a gente vai ter isso 3 vezes, né? 3 análises, 3 PyZs, 3 executáveis, porém, no final, somente um collect. Acabou? Não. Existem alguns ajustes que a gente tem que fazer, porque aqui, como são variáveis, as variáveis elas precisam ser únicas. Então, a gente vai fazer alguns ajustes aqui no nosso build.spec. Começando do início, vou chamar aqui de, né, a variável a de A1, o PyZ vai ser PyZ1. Aí, olha só, tá vendo que a instância do PyZ é gerada a partir do A1? Então, aqui a gente tem que ajustar, né, ao invés de A.peer, A1.peer. Como a gente alterou o nome aqui do PyZ para PyZ1, então aqui o exe vai ser o exe1, ele vai trabalhar com o PyZ1, usando os scripts de A1, e pronto, por enquanto é só isso. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Essa aqui vai ser a variável A2, que é a variável do decrement. PyZ2, né, A2.peer, o exe2, puxando os dados do PyZ2, A2.scripts. E aí, o collect, que é o único, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai ajustar primeiro esses caras aqui, exe1, a1.binaries, a1.datas. E para cada script, a gente vai duplicar isso aqui, fazendo o ajuste aqui das variáveis. Ó, exe2, a2.binaries, a2.datas. Se tivesse um terceiro, exe3, a3.binaries, a3.datas, etc. E aí aqui no final a gente pode dar um nome, que é o nome da pasta onde isso vai ser criado. Vou chamar aqui de build, que seja o nome que vocês quiserem. Tranquilo? E aí, feito isso, o que que a gente faz agora? PyInstaller, ao invés de passar um script.py, a gente vai fazer o quê? A gente vai passar aqui o nosso arquivo build.spec. O resultado disso foi dentro da pasta dist. Agora a gente tem ali uma pasta build. Deixa eu deletar esses dois aqui que são antigos. Ó, a gente tem a pasta build. Dentro da pasta build, a gente tem aqui, ó, uma pasta chamada internal, única, com os nossos dois executáveis. Tranquilo? E é isso. Agora a gente vai zipar esses caras aqui. Agora, basicamente o mesmo processo, né? A gente vai compactar, vai comprimir. Vou renomear esse arquivo .zip para scripts.zip. Vou mover este cara
lá para a nossa aplicação, dentro da pasta scripts, vou substituir o arquivo que está lá, pronto. Acabou? Não. Existem alguns ajustes que a gente vai precisar fazer, fechar tudo, lá no nosso código Flutter. Lá no nosso scripts runner, deixa eu até parar aqui a aplicação, tirar aqui spray point. Quais os ajustes que a gente vai precisar fazer? Bom, essa parte aqui a gente não vai precisar mais. Por quê? Porque agora a gente não vai chamar o interpretador do Python, a gente vai chamar o executável diretamente. Então a gente pode deletar inclusive aqui a variável variável Python path. A gente pode excluir essa parte aqui. A gente pode limpar aqui do run script, né, tirar o Python path aqui da condição. Tranquilo? Mas, em contrapartida, a gente precisa fazer aqui um ajuste de permissões, principalmente aí no macOS, no caso, e no Linux. Porque quando esses arquivos forem descompactados, eles vão ter permissão de leitura, permissão de escrita, mas eles não vão ter permissão de execução. Então a gente vai precisar fazer essa atribuição da seguinte maneira: process.run, a vírgula aqui, a vírgula aqui para melhor. Qual é o executável? A gente vai fazer um filtro aqui, a gente vai fazer o find e os argumentos. Onde? Na scripts path, nós vamos selecionar aqui, né, filtrar pelo tipo arquivo executável. Na verdade não é traço F, é só F, perdão. Somente os executáveis. E nesses arquivos a gente vai fazer aqui um chmod atribuindo, né, adicionando a permissão de execução. E não podemos esquecer aqui da fecha chaves e o porta e vírgula. Pronto. Esse é o ajuste que a gente precisa fazer na classe, né, no método extract scripts. Porém, isso aqui a gente só precisa executar se a gente estiver trabalhando com Linux ou com macOS. Então, se a plataforma for macOS ou Linux, aí sim é que a gente vai executar esses caras. Se for no Windows, não precisa. Certo? Outro ajuste aqui embaixo. Como a gente não vai trabalhar mais com scripts Py, a gente vai trabalhar com os executáveis, então essa parte aqui a gente não precisa fazer. Porém, no caso do Windows, a gente trabalha com a extensão exe. Então, qual é o ajuste que a gente vai fazer? E eu vou aproveitar esse código aqui. Se nós estivermos no Windows, se o platform for Windows, e no script não contiver .exe, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar esse .exe. Mas a gente também precisa considerar o seguinte: e se o desenvolvedor, porque a gente não trabalha sozinho, né, na hora de passar o nome do script, ele colocar o exe e a gente estiver falando da execução no ambiente Linux ou macOS? Então a gente precisa considerar essa possibilidade também. Se a gente estiver no Linux ou no macOS e, botar até isso aqui entre parênteses, e o script name contém .exe, então a gente vai fazer um tratamento aqui, ó.
script name recebe. A gente vai fazer aqui um split no ponto .exe. E aí o resultado disso é uma lista, né? E a gente vai pegar o início, que aí é o nome do script sem o exe. Certo? E aí o último ajuste é aqui dentro. Que aí, como agora a gente não vai chamar o Python path, a gente vai chamar diretamente o script path. Então a gente tira esse cara daqui e coloca para cá. A gente vai chamar o executável diretamente, passando o argumento. Esse é o ajuste, né, que a gente precisava fazer no Scripts Runner Service. O restante permanece igual. Vamos testar? Executar aqui nossa aplicação. Ó, extraiu. Se tudo deu certo. Ó, funcionou. Repararam no primeiro delay, né? Só que a partir do segundo, ó, a partir da segunda execução, no caso, já vai funcionar direitinho. E para a gente testar o decremente, vou duplicar aqui, ó, o increment counter. Vou duplicar esse cara. Vou alterar aqui o nome do método para decrement counter. O script que a gente vai chamar é o decrement. E aí aqui embaixo, vou deixar isso aqui, né? Aqui embaixo, no floating action button, eu vou colocar esse cara aqui numa row. Vou duplicar esse botão para ele chamar o decrement counter. Tooltip decrement e o ícone aqui icons.remove. Aí agora é estético, né? Main axis alignment, vou colocar aqui no final e vou colocar um espaçamento de 32. Lembrando, galera, que esse spacing aqui, ele só está disponível a partir do Flutter 3.27. Se vocês estiverem trabalhando com uma versão anterior, esse spacing não existe, e aí vai ter que ser o jeito de sempre, que é colocar aqui um size de box com a altura de 32. Beleza? Deixar aqui comentado. E aí, mais uma vez, se isso deu certo, pressionando aqui o decrement, olha lá, o primeiro um pouquinho de delay, mas a partir do segundo já vai mais rápido. Tranquilo, galera? Bom, então é isso. Eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, não deixem de deixar nos comentários. E é isso. Gostou do vídeo? Curta, se inscreva no canal e obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!